eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o sustento do corpo para a sua edificação em amor. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade de seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais de novo, do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira e cólera, e gritaria e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus perdoou em Cristo. Amém, irmãos? A palavra por si só, ela já é autoexplicativa. E nesse texto aqui, Paulo trata sobre dois assuntos: a unidade da fé e a santificação. Não há como falar em unidade de fé sem santificação. Por quê, irmãos? Porque se não houver santificação, não tem unidade da igreja. O que se tem é um grupo de pessoas que têm um interesse em comum, um clube social. Mas a igreja de Cristo, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, ela tem que ter santificação e unidade. O próprio Paulo fala lá em Hebreus 12:14 que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ou seja,
é um alerta para nós cristãos. Se nós não seguirmos, não tivermos santificação, nós não vamos ver a Deus. E o fruto da santificação tem que ter paz. Hoje eu quero meditar com os irmãos acerca do crescimento da igreja. Nesses últimos tempos, há um grande apelo da mídia para essa questão do crescimento da igreja. Isso se deve, no último censo, foi detectado que os cristãos já estão em quase 50% da população do Brasil. 43%? 43%. Levando em consideração que hoje tem 200 milhões, né? 200 milhões, 43% dá algo em torno de quê? Se fosse 50 seria 100 milhões, 80 milhões de cristãos, que se dizem cristãos, né? Que se dizem cristãos. Mas só que em contrapartida, a mesma mídia que divulga esses dados, é as mesmas que vem falando acerca dos escândalos que ocorrem dentro da igreja. É a mesma mídia. Ela apenas relata um fato verdadeiro. E nesse texto aqui, o apóstolo Paulo fala acerca do verdadeiro crescimento da igreja. O versículo 15 e 16 fala: antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, aleluia, Jesus, para a sua edificação em amor. O que eu aprendo disso? Fazer campanha de evangelização, de levar o evangelho é bom, devemos fazer. O próprio Jesus falou: ide pregar o evangelho a toda criatura. O próprio Jesus deixou essa ordenança a nós cristãos. Mas, além disso, o corpo dentro da igreja, ele tem que crescer. E o apóstolo Paulo fala aqui que ele tem que crescer na cabeça, que é Cristo. Uma igreja sem Cristo não é uma igreja verdadeira. Uma igreja onde não tem Cristo como Senhor não é a verdadeira igreja. Não é. É Cristo que é a igreja. E esse corpo que somos nós, ele tem que crescer com Cristo à frente, e nós obedecemos ao Senhor. É o que diz aqui, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas juntas. É todos trabalhando em favor do reino de Deus. Aleluia, Jesus. Todos. O pastor aqui falou antes, né? Não adianta ter um corpo de obreiro, de presbíteros, se não tiver um de diácono. Não adianta ter o diácono sem um presbítero, sem um pastor. Não adianta. Paulo está falando, são todos juntos trabalhando o quê? Para o crescimento da igreja. É segundo a justa operação de cada parte. Cada um tem a sua função dentro do corpo. Faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Ou seja, o trabalho de todos juntos faz a igreja crescer. Para quê? Para aquele que está lá fora venha e sinta que há algo diferente. Não obstante, foi a mesma coisa que Cristo falou aos seus discípulos. Lá na oração sacerdotal, lá em João 17, ele fala: olha, o mundo vai me conhecer através de vós. Aleluia, Jesus. O mundo só conhece Jesus através da igreja. E aí vem a pergunta: que Jesus o mundo tem conhecido? Que Jesus o mundo tem conhecido através da minha vida? Que Jesus o mundo tem conhecido? Paulo começa falando aqui acerca da unidade da fé. Ele começa o versículo 1: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno
da vocação com que foste chamado. Digno da vocação que foste chamados. Lá em Efésios, primeiro livro de Efésios 4, ele diz, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Aleluia, Jesus. Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Meu Deus. Olha só a responsabilidade que nós temos, irmãos. Que responsabilidade! Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Não havia mundo, e Ele te escolheu. Ele te elegeu. Você está hoje aqui, não por, é lógico, você veio por vontade própria, mas antes disso Jesus já te escolheu, Deus já te escolheu. E diz aqui que para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Aleluia, Jesus. Deus nos escolheu. Pai, eu te louvo. A igreja aqui tem vários bancos vazios, está vendo? É perceptível, mas você está aqui. Aleluia. E o que importa é que você está aqui. Você atendeu o chamado de Cristo. Aleluia, Jesus. Você atendeu o chamado de Cristo. Você está aqui hoje. E o Senhor contempla isso. Ah, Jesus. O Senhor contempla isso. Essa é a vocação com que foste chamados. Você atendeu o chamado de Cristo. E o versículo 10 diz, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros, em amor. A igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, ela é diferente. As pessoas que vêm a essa igreja, ela sente o amor. Aleluia. Mas esse amor, ele é um amor que tem que ser dado por nós, não por Deus. Deus se faz presente aqui através de Cristo, Espírito Santo, sim, se faz. Mas o mundo não os vê, o mundo nos vê. É, Jesus. O mundo nos vê. E se ele recebe esse amor, essa atenção, ele fala algo diferente. E o interessante disso, que Paulo aqui, ele está falando para uma igreja, onde ela tem que ter o crescimento primeiro interno, para depois ser externo. Porque o externo vem a uma consequência. Porque quem dá o crescimento é Cristo. É Deus que envia. É Deus que envia as pessoas para a sua igreja. Vamos pregar, vamos anunciar o Evangelho, mas quem envia é o Senhor. O trabalho é um trabalho do Espírito Santo. É o Espírito que convence o homem do pecado. É o Espírito que convence. Nós somos apenas ferramentas nas mãos do Senhor. A única coisa que o Senhor nos pede é para nós o quê? Nós estarmos o quê? Equilibrados. Para que nós possamos atender o ouvido dele, ao Espírito Santo que habita dentro de nós. Ele diz, com toda humildade, mansidão e com longanimidade. Isso o que é? É o fruto do Espírito. Oh, Jesus, aleluia. Isso é o fruto do Espírito. Outrora nós não tínhamos nada disso, mas hoje nós podemos ter, se nós dermos ouvido ao Espírito Santo. Meu Deus, aleluia. Outrora, o que nós éramos? Olha só, é o versículo 17, e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Outrora éramos assim, sem sentido nenhum, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregavam à dissolução, para com avidez cometerem toda
pureza. Não éramos assim? Ou não? Não tinha um sentido de vida? Vivíamos deprimidos? Mas Cristo nos trouxe nova vida. Cristo nos trouxe novo sentido. E esse novo sentido, ele tem que ser refletido aqui dentro da igreja. É isso que Paulo está falando aqui. Olha, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. E o termo aqui é suportar. Suportar, irmão, uns aos outros. É difícil, mas o Senhor já deu o Espírito em nossa vida para que nós possamos sentir isso. Aleluia, Jesus. Ele diz mais, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E o que é a paz? Isaías fala que um atributo de Cristo, ele é o príncipe da paz. Ele é o vínculo da paz. Cristo Jesus. O próprio Paulo fala aqui, versículo 14, 13, vamos ler. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Aleluia, Deus. Nós que estávamos longe, apartados de Deus, somente pelo sangue de Cristo, que perdoou os nossos pecados, nós estamos perto agora. Porque Ele é a nossa paz. Glória a Jesus, aleluia, Deus. É por essa paz que nós podemos suportar uns aos outros. É esse vínculo. Podemos discordar sobre vários aspectos, sobre política, trabalho, sobre vários aspectos. Mas num aspecto nós podemos concordar, que Cristo é o Senhor, e isso é o suficiente. Isso é o suficiente para a igreja prosseguir. Glória a Deus. É Santo Deus, aleluia. E o apóstolo Paulo continua falando: há um só corpo, um só espírito, como também fosse chamado a uma só esperança da vossa vocação. Meu Deus. Há um só corpo, um só espírito, como também fosse chamado a uma só esperança da vossa vocação. Aí você pode falar, mas irmão, mas essas igrejas, tantas denominações, tudo, irmãos, há um só corpo, há um só espírito, uma só vocação. O que houve, o que nos une é Cristo. O que houve para tantas divisões, tanto isso, foram várias doutrinas, foram várias coisas que levou o homem a ficar separado. Mas há um só corpo, Aleluia. um só espírito. E num dia que o Senhor vir buscar a sua igreja, nós reconhecemos esse corpo. Em todas as denominações, não importa qual seja, há um salvo lá dentro. Só que essa questão não depende de Deus. Tudo que Deus podia fazer, Ele já fez. Ele enviou Cristo Jesus, Ele morreu por mim e por você. Agora cabe a nós aceitarmos e seguirmos isso, até o dia que o Senhor vir nos buscar, seja no arrebatamento da igreja, ou seja antes, quando o Senhor nos chamar. Aleluia, Jesus. E aí, quando nós estivermos lá com o Senhor, nós conheceremos a verdadeira igreja de Cristo. Aleluia, Jesus. Glória. Porque hoje a igreja de Cristo, o próprio Senhor Jesus falou que existe o joio dentro da igreja. Mas quiseram separar o joio do trigo, o Senhor falou, não convém a vós. Isso será feito no fim dos tempos. É no final dos tempos que vai separar o joio do trigo. Nós temos que conviver junto. É por isso que a palavra fala, suportai-vos uns aos outros em amor. Eu tenho que conviver junto com o joio.
Mas como descobrir o joio? O Senhor falou mesmo, né? Que é o quê? Pelo fruto que conhecereis a árvore. Uma árvore boa só pode dar frutos bons. Assim? É fácil conhecer o joio. Manda o joio para fora da igreja? Não, não manda. Não. O joio tem que estar dentro da igreja. Quem vai fazer isso é o Senhor. É o Senhor que vai fazer. É o Senhor que vai fazer. O que cabe à verdadeira igreja fazer? Orar, buscar a presença do Senhor, buscar a santificação da igreja. O próprio joio, ele está dentro da igreja, mas ele não faz parte da igreja, da verdadeira igreja. Ele não faz parte. Meu Deus. Ele não faz parte. Oh, Jesus. E o apóstolo Paulo continua falando aqui no versículo 5, ó. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Não existe outro. É único, é unidade. É uma unidade. É unidade. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. O Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor não vê cargo. O Senhor não vê presbítero, não vê diácono, não vê pastor. Para o Senhor, Ele vê todos como um só, como um corpo. É um corpo. Glória a Jesus. É um corpo. Se sofre um, sofre todos. Quer ver só o que eu estou falando? Quando saem esses escândalos na mídia aí, você vai pregar o evangelho, o que falam para você? Eu ser crente para ser igual fulano, cicrano? É assim que falam? É assim? É um só corpo, né? Eles não conseguem discernir, porque para eles é um só corpo, é tudo igual. É tudo igual. É tudo igual. Para o mundo somos todos iguais. Nós sabemos que há diferença de ideologia, nós sabemos que um prega assim e outro prega assado, mas para eles não, é um só corpo. Deus também. É Jesus. Glória a Deus. Deus também. Para Deus somos todos iguais. Glória a Deus. Aleluia. É lógico que aquele que sabe mais será cobrado mais. Há uma maior responsabilidade. Quer ver só? Você se converteu, vem vindo à igreja, tem sido ministrado através da palavra do Senhor. Oh, Jesus. Há uma responsabilidade. Por quê? Porque você já conhece a palavra do Senhor. É diferente daquela pessoa que se converteu hoje, que chegou na igreja e não sabe. Deus é um Deus justo. Sobretudo justo. É um Deus justo. É por isso que nós devemos estar atentos à palavra do Senhor. Cada vez que nós vemos a igreja, ouvimos a palavra do Senhor, isso nós não podemos chegar num dia e falar: Senhor, mas eu não sabia disso. Se eu não sabia é porque eu fiquei desatento àquilo que foi falado, àquilo que o Espírito dizia à igreja. Meu Deus. O que diz lá no Apocalipse? Diz o seguinte, ó: ouvi a voz do Senhor. Está aí atento à palavra do Senhor. Oh, meu Deus. Está aí atento o Espírito Santo falando. Oh, Jesus. Aleluia. Versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo alto levou cativo o cativeiro e deu os dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Cristo veio à terra, venceu a morte. O pecado que tinha poder sobre nós hoje não tem mais poder. Ele levou cativo o cativeiro. Outrora
nós pecávamos. Não tínhamos uma segunda opção. A opção era pecar. A opção era pecar. Por quê? Porque nós nascemos em pecado. Nós não tínhamos. O nosso desejo, a nossa vontade era em função do pecado. Mas hoje não. Hoje, com Cristo, nós podemos escolher. Nós podemos escolher entre pecar ou não. Por quê? Porque o pecado não tem mais domínio sobre nós. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. O apóstolo Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu e você hoje, nós podemos escolher. Se nós dermos ouvido ao Espírito Santo de Deus, que está dentro de nós, podemos não pecar. E qual foi essa medida aqui que Paulo diz aqui, mas a graça foi dada a cada um de nós seguindo a medida de Cristo. Ele diz aqui, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Com qual intuito que Cristo fez isso? Será que era para dizer, olha, você é pastor, você é apóstolo, e vamos fazer hierarquia? Não. Isso, ele diz aqui, versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aleluia. Esse foi o objetivo de Cristo. Ele subiu, distribuiu os dons, ele elegeu profetas, evangelistas, pastores, apóstolos, com o único intuito, o aperfeiçoamento dos santos. O meu aperfeiçoamento e o vosso aperfeiçoamento. Aleluia, Jesus. Para a edificação do corpo de Cristo. Isso tudo, irmãos, é para que o corpo de Cristo fosse aperfeiçoado. Para que eu e você pudesse ser ministrado através da palavra dele. Glória a Jesus. É para isso. E o que mais diz aqui, até que todos cheguemos à unidade da fé. Aleluia. O objetivo de Cristo é o quê? É a unidade da fé. Aleluia, Deus. A unidade da fé. Eu e você, todos juntos, unidade. Glória a Deus. Como eu disse, o Senhor, quando vê a igreja dele, ele vê individualmente, ele trata individualmente sim, mas ele vê um todo. Nesse momento ele está vendo todos aqui presentes e se preocupando com cada um individualmente, cada um com as suas fraquezas, suas tribulações, mas ele vê todos, porque ele sabe, ele nos criou, que se um membro estiver doente, todo o corpo sofre. Todo o corpo sofre. Santo é o teu nome, Jesus. Todos sofremos. Se um estiver doente, todos sofrem. E no versículo 14, ele diz, olha, tudo isso foi feito para que não sejamos mais meninos inconstantes. E o que é menino inconstante? Hoje eu quero uma coisa, amanhã não quero, depois eu quero outra. É inconstância, sabe? Eu não sei, hoje eu vou para a igreja, amanhã eu não vou. Deixa para depois. Eu não sei o que quero. Levados em roda por todo o vento de doutrina. Você já viu aquela pessoa que vem numa igreja hoje, aí depois vai para outra, e depois vai para outra? É inconstante. É a pessoa que é levada por vento de doutrina. Jesus. Não tem constância, não aprendeu de Cristo ainda. Meu Jesus. Não aprendeu. Não teve um encontro real e verdadeiro com Cristo. Ele foi atrás de doutrina humana. Foi lá só para ouvir. O hino é bonito. A pessoa entra na igreja, sente aquele conforto da palavra, dos hinos, né?
Mas só isso. Só toca na emoção, não toca no intelecto. Cristo, Ele não quer tocar só na emoção humana. Ele quer entregar, Ele quer tocar no seu intelecto. Oh, aleluia, Jesus. O próprio apóstolo fala que o nosso culto tem que ser um culto racional, inteligente. Aquele que sabe discernir entre o que é bom e mal. Deus nos deu inteligência para ter esse discernimento. Não por, eu vou hoje, aí vou lá, ouço a palavra, aí chego em casa, ligo o rádio, ouço outra palavra, que contradiz aquela, e a pessoa fica toda confusa. Vocês já conheceram alguma pessoa desse gênero? Está cheia dentro da própria igreja. Ainda não teve um encontro verdadeiro com o Pai. Ainda não sentiu o amor verdadeiro do Pai, que derrama do trono da graça. O Senhor Jesus fala: aquele que vem em mim, sabe, de maneira alguma será lançado fora. De maneira alguma será lançado fora. Mas as pessoas vêm até a Cristo, não por aquilo que Ele é, mas por aquilo que dizem que Ele pode dar. Não, você tem que ir a Cristo por aquilo que Ele já fez na cruz do Calvário. E todas aquelas pessoas que chegam a Cristo verdadeiramente e sentem o seu tocar, o seu amor, a sua graça, essas pessoas são renovadas. Eu gosto muito de um texto da palavra do Senhor que diz sobre isso. Quando fala da mulher do fluxo de sangue. Os irmãos conhecem essa passagem. O Senhor Jesus passando dentre a multidão, um empurrando Ele de um lado e do outro, e de repente Ele para tudo e fala: alguém tocou em mim. Alguém tocou em mim. E os apóstolos falam: Senhor, mas está todo mundo te empurrando de um lado para o outro, e tu fala: alguém tocou em mim? Ele fala: sim, alguém tocou em mim. Eu senti virtude saindo de dentro de mim. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Assim é a igreja de Cristo hoje, empurra Cristo para um lado e para o outro, e são poucos aqueles que têm a virtude de Cristo. Aleluia, Jesus. Não mudou nada. São poucos aqueles que chegam diante de Deus e se sentem tocados com a virtude que sai do Pai. Aleluia, Jesus. É a mesma coisa, irmãos. As pessoas entram na igreja aqui e saem, e parece que nada aconteceu, nada modificou. Por quê? Porque não tocaram no Senhor. Não sentiram a virtude saindo do Pai. Ele está derramando, Ele está passando no meio da igreja, espiritualmente falando, e as pessoas estão pensando no dia da manhã. Meu Deus. Quando o dono de tudo e de todos, aquele que opera tudo em todos, está aqui presente. Aleluia, glória a Deus. Mas não, estamos pensando no que vai ser amanhã no trabalho, quando o verdadeiro Senhor está aqui. Glória a Jesus. A palavra do Senhor diz o seguinte: olha, se tiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente. Glória a Jesus. Aleluia. Ele está presente. Ele diz ainda: olha, se queres falar comigo, vai lá no teu quarto também. Deus Santo. O que eu aprendo disso é que em todos os momentos eu posso estar com o Senhor. Ele está disponível para nós 24 horas por dia. A todo momento, a todo instante, no meu trabalho, no carro, no ônibus, eu posso estar ligado a Ele. Glória a Jesus. E dentro aqui da igreja, eu estou junto com os irmãos aqui, glorificando o nome dEle, bendizendo o nome dEle. Glória a Deus. A cada segundo podemos estar com o Pai. E aí a pergunta vem: mas quando nós estamos com Ele? E por que Paulo fala acerca disso? Olha, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcias enganam fraudulosamente. Meu Deus. É isso, irmãos. Enganam fraudulosamente. Meu Deus.
E nós? Será que não estamos, que nem esses aqui, o que Paulo está dizendo, sendo enganados? Porque não fazemos o de mais importante, que é buscar na fonte. E qual é essa fonte? É aqui, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Judas, quero ler um texto aqui de Judas que fala acerca disso também, acerca da diligência. Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízos, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como aquele que já uma vez soube isso, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu todos os que não creram. Aqui o que o apóstolo Judas está falando é o seguinte, irmãos, ele está nos exortando a batalhar a fé. O apóstolo fala aqui: ao que vencer, se-lhe-á dada a coroa da vida. Ao que vencer, não é a todos, é ao que vencer, é a fé. Por quê? Porque segundo Judas, e o que o Paulo está falando aqui, que muitos se infiltrariam dentro da igreja para o quê? Para trazer falsos ensinamentos. E será que não é isso que está acontecendo hoje em dia, irmãos? Será que não é isso que está acontecendo hoje em dia? Falsos ensinamentos dentro da igreja. Mas Judas nos adverte, nos exorta a batalhar a fé. Para quê? Para que nós perseveramos no caminho ao qual Deus nos chamou. O apóstolo Paulo fala: antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Agora eu quero que o irmão vá comigo lá no versículo 20. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. Aleluia, Jesus. Se nós aprendemos de Cristo, verdadeiramente de Cristo, o apóstolo está falando que a nossa vida tem que ser diferente. Glória a Jesus. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Ou seja, o homem passado, o velho homem, aquele que se corrompia pela concupiscência, ou seja, pelos desejos da carne, esse não faz mais parte do novo homem. Ele diz: e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O novo homem, aquele que morreu na cruz do Calvário, porque nós deixamos nossos pecados na cruz do Calvário. Cristo levou todo ele. Esse novo homem, essa nova criatura é diferente. Ela tem que falar a verdade um para com os outros. Esse novo homem, ele é renovado no espírito. Foi Ezequiel que falei, Deus falando através de Ezequiel, falou: eis que tirarei o coração duro e colocarei um coração de carne. Aleluia, Jesus. Foi isso que Deus fez conosco. Ele tirou o coração duro, outrora, e colocou um coração de carne, um coração sensível a Deus.
e a necessidade do próximo. Santo é o teu nome, Jesus. É isso que Paulo está falando aqui. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Oh, meu santo de Israel, aleluia, Pai. Não deis lugar ao diabo. E quando que nós demos lugar ao diabo? Quando nós falamos mentira, quando nós continuamente ficamos na prática do pecado, nós estamos dando lugar. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Glória a Jesus. E aqui Deus está falando individualmente, os irmãos estão entendendo? Aleluia, Jesus. Deus está falando individualmente com cada um de nós. No primeiro momento ele fala com a igreja, e depois ele fala individualmente. Por quê? Porque a igreja é formada por cada um de nós. Lógico, é óbvio isso. Mas nós devemos individualmente fazer a nossa parte, a nossa responsabilidade dentro da obra cristã, da igreja de Cristo. Ele diz aqui, ó, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, ao qual vós fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, a ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias de toda malícia seja tirada de entre vós. O que Paulo está falando aqui, ó, que o corpo de Cristo ele tem que ser purificado. Aleluia, Jesus. E essa purificação depende individualmente de cada um. Não é do meu irmão só, mas principalmente de mim, que sou selado com o Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. O interessante, irmãos, que lá em Atos dos Apóstolos, a igreja, os apóstolos, quando receberam o poder do alto, porque a princípio eles queriam sair pregando, mas o Senhor Jesus falou, não, ó, ficar em Jerusalém até que do alto sejamos revestidos com poder. Vocês vão entendendo? Ou seja, nós devemos ficar aqui, ser revestido com o poder do Senhor, o Espírito Santo, para depois fazer a obra. Ou seja, a obra do Senhor é feita pelo Espírito Santo. Nós somos apenas ferramenta. Hoje de manhã nós aprendemos na aula que Moisés, estou falando de Moisés, ele viveu 120 anos. Ele foi preparado para os últimos 40 anos, durante 80 anos. 40 anos ele viveu no palácio de Faraó. Depois ele foi viver no deserto 40 anos. E somente nos últimos 40 anos da vida dele é que Deus o usou. Mas antes Deus trabalhou com ele. E assim somos nós. Deus precisa primeiro trabalhar na nossa vida, para depois trabalhar através da nossa vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É assim a forma de Deus trabalhar. Deus não está preocupado o que vai ser depois, o que Deus vai fazer através da nossa vida para depois. Não, Ele está preocupado com nós, com a nossa vida. Porque não adianta eu ganhar o mundo todo e perder a minha alma. Não adianta eu pregar e chegar naquele dia e falar, não vos conheço. Não adianta. Deus está preocupado comigo, está preocupado com você. Ele quer nos mudar. Para a igreja dele crescer e frutificar, é necessário que eu me arrependa dos meus pecados, que eu modifique a minha vida. Porque eu sou membro dessa igreja. Não apenas da igreja local, mas da igreja universal. Da igreja que vai morar no céu. Antes, sede uns para com os outros benignos,
misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas. Mas como que vai ter ligação de junta, se não existe perdão entre os irmãos, se não existe misericórdia entre os irmãos? Não tem. Não existe igreja assim. O que existe é um aglomerado de pessoas que se dizem cristãs, mas de Cristo não tem nada. Deus tem misericórdia. Santo é o teu nome, Jesus. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Deus vos perdoou em Cristo. Ou seja, eu gosto de receber o perdão de Cristo, mas eu não gosto de perdoar. Isso é incompatível dentro da palavra do Senhor. É incompatível. Incompatível. Do qual todo o corpo, bem ajustado, tem que ter ajuste, e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, ou seja, cada um fazendo aquilo que Deus determina. Cada um. Um é pregar, o outro é louvar, o outro é glorificar. Cada um fazendo a sua parte. Cada um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Aleluia, Jesus. Faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. Ou seja, o verdadeiro crescimento da igreja de Cristo é aquele que começa dentro da igreja e se perpetua dentro da igreja, onde cada um de nós somos chamados à responsabilidade uns para com os outros. Eu finalizo com o versículo 1 do capítulo 5. Sendo, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício em Deus, em cheiro suave. Esse é o verdadeiro crescimento da igreja, onde cada um de nós somos responsáveis uns para com os outros, suportando uns aos outros a fraqueza, orando, buscando a presença do Senhor, para que a igreja de Cristo prevaleça e mais pessoas possam sentir e ver a Deus. Que o Senhor possa ser abençoado na vida dos irmãos.